falta de disposição, falta de energia no exercício físico. Olá, eu sou Henrique, sou nutricionista e eu vou falar sobre esse tipo de situação. Se você aí está passando por isso ou quer saber mais a respeito de o que a nutrição pode ter a ver com isso, assista o vídeo. Antes, deixe seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo, tá? Para início de conversa, porque isso é muito importante para mim. E mais, se você não me conhecia ainda, venha fazer parte deste canal maravilhoso. É muito simples. Aqui abaixo também você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique, depois vá ao lado no sininho, clique no sino, vai abrir uma janelinha e selecione a opção todas. Pronto! Depois disso, toda vez que eu postar um novo conteúdo, você receberá uma notificação, ficando assim mais fácil de você acompanhar tudo o que eu posto por aqui. Esse vídeo é para esclarecer uma dúvida que eu recebi e que certamente deve ser a dúvida de muita gente. Que fique bem claro, cada caso é um caso, então se a pessoa sente esse tipo de sintoma, esse cansaço, essa sensação, pode ser por outros motivos dos quais eu vou citar aqui. Mas eu vou citar aqui alguns que pode ser, talvez assim, algumas causas mais comuns, mais rotineiras para a ocorrência desse tipo de sintoma. Vamos lá. A primeira que eu vou citar é a possibilidade da pessoa estar com um quadro de anemia. Lembrando, aqui eu vou citar situações que envolvam a nutrição, que possam ter algum tipo de relação com a ocorrência disso, né? Então, eu, no caso, né, investigaria por exame de sangue, dentre outros exames, né, a parte da série vermelha do hemograma. Por exemplo, investigar o hematócrito, a hemoglobina, verificar, né, a questão das hemácias. Por quê, gente? Se houver, né, a identificação de uma alteraçãozinha ali, pode ser que seja, né, por exemplo, uma anemia. De repente, uma anemia ferropriva por deficiência de ferro. Então, uma pessoa anêmica tende a ser uma pessoa que cansa mais fácil. É aquela pessoa que vai fazer uma atividade e se cansa mais fácil do que uma outra pessoa sem a anemia. E às vezes a própria pessoa, ela sente isso, né? De repente que, nossa, eu não era assim e agora eu estou me cansando mais fácil. Por que será? Às vezes pode ser por isso. E aí eu vou além. Vou explicar um pouco do porquê que essa questão dessa investigação laboratorial, né, por meio de exame de sangue, que o nutricionista, né, pode solicitar e interpretar esses exames para poder verificar isso. Gente, é simples. O nosso sangue, ele é responsável por fazer assim o transporte, né, de nutrientes e de oxigênio. Só que as hemácias, a hemoglobina, elas vão ser estruturas que vão facilitar esse processo aí, no caso do oxigênio, né, especificamente, né, que é o que eu quero destacar. Elas vão ter um papel importante no transporte do oxigênio. Então, se você tem algum tipo de comprometimento no nível desses elementos, você pode acabar fazendo o quê? Com que haja um comprometimento no fornecimento, no transporte de oxigênio para os seus tecidos, para as suas células. Com isso, você pode acabar tendo uma hipóxia, ou seja, né, um baixo fornecimento de oxigênio para algum tipo de tecido, né, de repente que você esteja recrutando durante aquele exercício, e com isso a fadiga vem mais rápido. Às vezes, você sem aquela anemia, você poderia postergar essa fadiga, enquanto que você com anemia, a fadiga ela vem mais depressa. Então entra o quê? Esse relato: estou me cansando fácil no exercício. Entendeu? Aí entra um trabalho, caso seja esse o motivo, do nutricionista ou da nutricionista, fazer um trabalho de educação nutricional, adequar essa dieta com o fornecimento do nutriente, né? Nesse caso do exemplo que você tem, né? O ferro, que é o mineral, se for o caso de usar um suplemento. Lembrando que existem tipos de anemias também, né? Mas isso tem um exemplo, que é o caso da anemia ferropriva.
Outra situação, de repente uma dieta muito baixa em calorias. Que fique bem claro, se for algum tipo de estratégia com orientação profissional, não é para acontecer esse tipo de efeito, né, de você ficar com cansaço. Não, tanto é que existem aí, né, estratégias como jejum intermitente, dieta cetogênica, em que você tem a restrição alimentar muitas vezes e não necessariamente a pessoa fica sem fazer exercício físico, pelo contrário, faz e faz com vigor, com efetividade. Mas, a depender do caso, se a pessoa não tem acompanhamento com o nutricionista, é aquela pessoa que faz a dieta por conta própria e pensa de repente em emagrecer, aí vai cortando as calorias por conta própria, porque acha que é só fechar a boca, não é mesmo? E aí o que acontece? Pensa só comigo, a gente tem que atingir uma ingestão adequada em níveis diferentes, né, de diversos nutrientes, vitaminas e minerais. Cada um tem uma quantidade recomendada. Quando você tem uma dieta mais calórica, sei lá, 3.000 calorias, é bem mais fácil de você, nessas 3.000 calorias, conseguir ofertar todos os nutrientes que a pessoa precisa. É mais fácil atingir as recomendações. Agora, se você tem uma pessoa que está fazendo uma dieta baixa em calorias, sei lá, 1.000 calorias por dia ingeridas, vai ser muito mais difícil nessas 1.000 calorias essa pessoa conseguir ofertar todos os micronutrientes que ela precisa. Principalmente se for uma pessoa sem orientação de nutricionista. Aí é que fica mais difícil mesmo, porque a pessoa restringe as calorias somente pensando nas calorias, mas não sabe nem sequer dessa questão aí, do cuidado que deveria existir, né, com a ingestão de outros nutrientes importantes e não somente calorias. Não tendo essa atenção, o que acontece? Uma dieta baixa em calorias de forma inadequada, porque a pessoa pode muito bem ter uma dieta hipocalórica e ter efetividade na prática esportiva de algum exercício. É possível, mas nesse exemplo aí, de uma forma sem orientação profissional, existe uma grande chance de você acabar tendo deficiência de nutrientes, porque você vai ter poucas calorias, uma alimentação inadequada que não vai suprir todos os nutrientes que você precisa. E aí você tendo deficiências nutricionais, o seu corpo não vai funcionar bem, por exemplo, podendo ter deficiência de ferro, podendo ter deficiência de vitaminas do complexo B, gerando o que? Possivelmente um quadro de anemia, que eu falei agora há pouco. Então, às vezes, isso gera aquilo que eu falei antes, né, da questão da anemia. E aí fica a recomendação de você ter acompanhamento com o nutricionista se você já sente esse tipo de sintoma, cansaço. Procura nutricionista, porque talvez deva estar existindo ali, né, algum tipo de inadequação na sua nutrição. Outro fator, talvez esteja acontecendo uma baixa ingestão de carboidratos ou uma má ingestão de carboidratos, porque às vezes você até consome carboidratos, mas talvez sejam de fontes inadequadas, ou talvez seja isso mesmo, né, uma baixa ingestão de carboidratos. Novamente, existe a dieta, por exemplo, cetogênica, que é baixíssima em carboidratos. E é possível uma pessoa que faz a cetogênica fazer exercício físico de forma efetiva. A grande questão é essa. Talvez a pessoa, por não ter acompanhamento com o nutricionista, simplesmente vai reduzindo os carboidratos por conta própria, e o que ela consome de carboidrato é de fontes alimentares ruins. São carboidratos que são, de repente, de rápida absorção e que, portanto, não vão favorecer uma glicemia mais constante, uma euglicemia. Pelo contrário, às vezes são fontes de carboidratos, das poucas que a pessoa consome, né? São fontes que vão fazer pico de glicemia e depois abaixa essa glicemia. E isso acontecendo durante o exercício, a pessoa pode acabar tendo o quê? Tontura. Então a disposição cai, a performance cai. É aí que entra essa sintomatologia, né, de cansaço, de uma fadiga, de um não sucesso no momento do exercício.
E isso eu estou falando mais para pessoas assim, né, desportistas, pessoas amadoras no exercício. É claro que se eu estivesse falando de um atleta que faz um esporte de alta intensidade, de longa duração, aí esqueça baixo carboidrato, porque certamente a pessoa não pode consumir baixo carboidrato nessa condição. O que eu trouxe aí de que ainda é possível você sim ter sucesso no exercício consumindo pouco carboidrato, é possível, mas nesses casos, né, de pessoas desportistas, pessoas amadoras. No caso de atleta de alto rendimento, isso aí já não seria mais assim uma coisa tão possível assim, porque realmente a pessoa atleta, né, precisa de uma quantidade mais significativa de carboidratos. Então leve em consideração tudo que eu falei aqui como sendo algumas possibilidades de que possa estar causando essa questão aí que eu iniciei o vídeo falando. Se alguns dos fatores que eu citei aqui é o que está acontecendo de repente com você, caso você esteja sentindo isso, se é ou não, eu não tenho como dizer, porque eu não estou te avaliando. Então procure um profissional para te avaliar, mas tem aí as informações para que pelo menos você entenda, né, que a nutrição pode ter a ver com isso. Se você gostou das informações, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você ainda não havia deixado, deixa agora. Nos comentários me escreva se você gostou, se você quiser trazer algum outro tipo de fator que pode causar isso e que eu não citei, mas que você quer acrescentar como informação adicional, participe. Alguma dúvida que tenha ficado também, deixe o seu comentário. Compartilhe esse conteúdo, porque certamente você pode conhecer aí alguém que talvez você não seja essa pessoa que esteja se queixando disso, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por isso, estar praticando algum exercício físico e sentindo esse tipo de cansaço aí, que não é bacana. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição nesse canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.